Cara, notícia triste, complicada, que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. É dia de jogo, é dia de Fluminense, mas Paulo Henrique Ganso, jogador do Fluminense, foi diagnosticado com uma miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. Eu vou botar aí o comunicado divulgado pelo Fluminense. O comunicado foi divulgado no início da tarde deste sábado e a gente vai abordar aqui tudo. Você vai entender aqui nesse vídeo o que quer dizer isso, casos que aconteceram em outros jogadores, o que isso pode afetar de fato no Paulo Henrique Ganso, se ele volta a jogar, se ele não volta, problema no coração, enfim, tá? Vamos lá, sou Gabriel Amaral, só me apresentar pra você saber com quem que você tá falando, né? Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Aqui é o canal Raiz Tricolor, a gente fala sempre sobre o Fluminense. Vamos lá, tá? A nota oficial do Fluminense diz isso daqui. Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite, inflamação do músculo do coração, durante os exames de pré-temporada da equipe. Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas como parte do tratamento e estará sob cuidados do departamento médico do clube e voltará a ser examinado em 4 semanas. Caso não seja mais detectada a condição clínica, ou seja, a miocardite, poderá voltar normalmente aos treinos. A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames relacionados nos períodos de 6 anos em que está no Fluminense. O mais provável é que seja em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro. Esse é o comunicado do Fluminense, beleza? Bem, vamos lá, tá? A gente aborda agora o que é a situação. Como tá próprio explicado na nota do Fluminense, mas acho que é interessante eu falar aqui também para você entender, né? Falando um pouco mais explicadinho, detalhadinho. Miocardite é uma inflamação no coração. O Fluminense diz que é pequena. Essa inflamação, segundo o próprio Fluminense, foi descoberta nos exames de pré-temporada de 2025. Todo início de ano, o Fluminense faz esses exames. Não se faz exames médicos só quando você vai contratar um jogador. Você faz no início da pré-temporada também, justamente para ver se o jogador não tem algum problema que foi adquirido nesse último ano. O jogador de futebol, assim como eu, como você, ele não é uma máquina de jogar futebol. Ele tem vida, ele tem gripe, ele tem pneumonia, ele tem dor de cabeça, ele tem enxaqueca, ele tem tudo como uma pessoa normal. Só que a profissão dele é levar o corpo físico a um pouquinho mais elevado do que a gente na nossa caminhadinha na esteira durante 1 hora por dia. Então essas condições acabam sendo mais vistas. Eu, por exemplo, faço um check-up pela minha idade de 2 em 2 anos. Um jogador de futebol faz isso anualmente, porque justamente qualquer mínima condição física pode afetar muito seriamente a vida dele. Eu fui pesquisar outras condições, outros jogadores que tiveram essa condição, essa doença, né, a miocardite, tiveram essa condição. Alguns jogadores voltaram a jogar, outros não. Recentemente, falando dos que voltaram a jogar, alguns mais conhecidos são os seguintes. O Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, que ficou 2 meses afastado, um canadense, né, jogou a Copa pelo Canadá, por conta de uma miocardite. A situação dele foi a seguinte, normalmente a miocardite ela tem esse efeito ali baseado em doenças respiratórias também. Ele lá atrás teve Covid, no início de janeiro de 2023. Vários jogadores testaram positivo ali para Covid, né, no início de janeiro. 23 não, perdão. No início de janeiro de 22, tá? E aí detectou, depois nos exames foi detectado que ele tava com esse inchaço ali no músculo do coração. Isso acabou desaparecendo depois de 2 meses de tratamento. Ele estava fora das atividades físicas, e aí ele gradualmente se juntou e depois voltou a jogar pelo Bayern de Munique, mais especificamente porque ele se afasta em janeiro, volta a treinar em março, isso tudo de 2022, e ele volta aos gramados, né? Ou seja, pra gente até saber também, porque obviamente a gente se preocupa com a vida do Ganso, a gente se preocupa com tudo, mas também se preocupa com o Fluminense, né? Também tem esse detalhe. Obviamente, a gente se preocupa com essa situação. Então, ele tem isso ali no início de 2022.
Ele fica de fora. A última partida dele antes da questão da miocardite é no dia 17 de dezembro de 2021. E ele volta aos gramados no dia 6 de abril de 2022. Ou seja, ficou de fora cerca de 4 meses, sendo que teve um tempo de férias, então cerca de 3, 4 meses foi o tempo que ele ficou de férias. Já outro jogador que teve isso recentemente, esse um pouco mais conhecido porque é brasileiro, um pouco menos conhecido porque de fato não é um jogador chamativo como Alphonso Davies. O Léo Senna. O Léo Senna voltou a jogar, Léo Senna ex-Goiás, ex-Atlético Mineiro. Enfim, no caso do Léo Senna, a situação já foi um pouco diferente. Porque quando ele foi diagnosticado por isso, o ex-presidente do Goiás, que é cardiologista, né, que é justamente médico do coração, Sérgio Rassi, examinou. Ele aconteceu no dia 15 de maio de 2021, foi a última partida dele, então maio de 21. Em 2022 ele foi examinado por esse médico, ele estava jogando na Itália, foi examinado pelo ex-presidente do Goiás, e o ex-presidente do Goiás considerou a doença como grave, no caso dele, uma miocardite grave. E, bem, ele demorou 2 anos para voltar a jogar. Ele só voltou a atuar, na verdade, mais de 2 anos, 2 anos e meio. Ele para em maio de 21, passa o resto de 21, 22 inteiro e boa parte de 23 sem jogar, voltando a jogar na Bulgária em 2023, em setembro. E nesse momento, inclusive, ele é companheiro do nosso querido Douglas Costa lá no Sydney FC. Conseguiu, já voltou a jogar no Brasil pelo Água Santa, inclusive o Campeonato Paulista. Então, assim, ele voltou a jogar, mas depois de 2 anos. O Léo Senna teve a miocardite quando ele tinha 26 anos, 25 para 26 anos, e hoje em dia ele tem 29 e continua jogando. O caso do Ganso é um pouco diferente, porque além do Fluminense ter falado que é uma pequena miocardite, e provavelmente foi descoberto muito cedo, né, porque, enfim, não chegou a ter nenhum problema, como alguns jogadores chegaram a ter, e a gente pode citar jogadores que tiveram problemas dentro da atividade física, por exemplo, o atacante neerlandês, né, holandês, Bas Dost, não sei se é assim que se fala. Ele jogava pelo NEC, na primeira divisão do campeonato holandês, passou mal num jogo contra o AZ Alkmaar, teve que ser ressuscitado dentro do jogo ali, né, enfim, e foi detectado justamente dentro da partida, né, ou seja, descobriu-se dentro da partida que ele tinha um músculo cardíaco inflamado, leia-se a miocardite. E aí, por causa disso, ele abandonou a carreira, né? Ele já era um pouco mais velho do que era o Léo Senna, né? Já tinha 30 e poucos anos. Disse que teve muita sorte, ele deu uma entrevista depois falando que teve muita sorte, enfim, de continuar vivo, mas que não tinha mais condições de voltar a atuar justamente por conta desse problema que tinha acontecido. Recentemente a gente viu, não foi necessariamente miocardite, né, mas viu uma morte em campo aqui no Brasil, do lateral esquerdo, né, o jogador da equipe do Nacional do Uruguai lá no Morumbi. Foi também por condições cardíacas, ele teve uma arritmia e acabou falecendo também no gramado. Então, assim, coração a gente sabe que é talvez a coisa que menos se brinque em relação ao futebol. A condição do Ganso, novamente, eu citei aqui 3 tipos. Um que voltou com 2 meses, um que voltou depois de alguns anos e um que não voltou mais. E um que teve esse problema durante um jogo, só para mostrar a gravidade de que é um problema no coração. Pela informação do Fluminense, a gente está falando de uma pequena miocardite. Isso quer dizer que o Ganso volta a jogar semana que vem? Não. Como próprio foi dito, 4 semanas. Ele vai ficar fora dos treinos. Agora, obviamente, o Fluminense que dá todo o apoio, tá, em relação ao Ganso, não tem discussão sobre isso. Só parando agora a discussão sobre o Ganso e vindo só para a discussão sobre o Fluminense, beleza? Só para não parecer insensível que eu estou discutindo a nossa vida com o problema do Ganso. Já falamos da situação do Ganso. O olhar do Fluminense agora, a gente precisa direcionar esse olhar para algumas coisas. Primeiro, a gente não vai ter Ganso. Possivelmente, tipo assim, na melhor das hipóteses, a gente vai ter que começar a ter o prime do Ganso no Mundial. A gente pode esquecer o Paulo Henrique Ganso no primeiro semestre. E por que eu tô falando isso? Ele vai ficar fora 1 mês. Vamos botar aí que no básico ele volte a treinar a partir de março. Se ele começa a pré-temporada dele em março, porque ele praticamente perdeu a pré-temporada que ele fez agora, se ele vai ficar parado aí cerca de 1 mês, ele vai começar a ter ritmo de jogo ali por abril, maio. Ou seja, o Ganso mesmo no nível legal, físico, ainda mais considerando que ele vai ficar 4 semanas
sem poder fazer atividades de treinamento física mesmo, provavelmente em repouso, né? Talvez uma atividade extremamente controlada, mas que para um jogador isso não é nada, a gente só deve ver um Ganso, tudo dando certo, um Ganso ok e funcionando plenamente para o futebol, se voltar a ser plenamente, né? Se não tiver nenhuma condição de trava ali de alguma coisa, a partir do meio do ano. E isso, pensando no elenco do Fluminense, é extremamente preocupante. A gente não tem reserva para o Ganso. Gabriel, mas você mesmo falou 200 vezes que não era para ter reserva pro Ganso. Sim, a gente vai ter que mudar o nosso jeito de jogar tendo outro jogador ali naquela função. O melhor jeito de jogar do Fluminense é tendo o Ganso, porque o Ganso é um craque, assim, sem qualquer dúvida e discussão. E o time jogando pro Ganso, o Ganso joga mais ainda pro time. Então, tudo aquilo que foi pensado, montado no esquema, pensando nas contratações, em tudo isso, era sabendo que teria Paulo Henrique Ganso no Fluminense. E isso agora muda a chave. Isso me preocupa um pouco porque a gente não vai achar um substituto pro Paulo Henrique Ganso. Não vai. Não adianta tentar achar um substituto pro Paulo Henrique Ganso. Porque ele provavelmente está na Europa ganhando milhões, ou então ele já está no final de carreira, ou então ainda não é, ainda é uma promessa. É difícil achar um Paulo Henrique Ganso, um jogador que tem algumas debilidades, físicas inclusive, e eu não tô falando da miocardite, tô falando de joelho mesmo, de condição física, que fazem com que ele ainda esteja dentro de um nível possível pro Fluminense, dada a qualidade que ele tem. Então, a gente vai ter dificuldade, isso é fato, Mano Menezes vai ter que quebrar a cabeça para achar uma forma de jogar. Talvez a gente tenha que ver o Fluminense mais reativo por várias vezes do que e vai ver um Fluminense com mais dificuldade quando inventar defesas fechadas, porque a gente sabe como por várias e várias e várias vezes jogos enroscados com times que estavam mais fechados, como por exemplo foi o jogo contra o Cruzeiro aqui no Maracanã, o jogo contra o Flamengo não estava tão fechado, mas o Cruzeiro do ano passado acho que é um belo exemplo. O Diniz já tinha fechado para tentar sair no contra-ataque algumas vezes e o Ganso abre o jogo com um passe, numa defesa postada, deu o passe pro Arias que fez 1-0. Contra o Flamengo foi a mesma coisa, contra o River Plate foi a mesma coisa. O Fluminense tem a bola, a defesa adversária tá fechada, com um passe ele clareia tudo, o Fluminense faz o gol e obriga o time adversário a ter que sair pro jogo. Não existe esse cara no elenco do Fluminense, não existe esse cara, talvez, existem 2 ou 3 no futebol brasileiro e que custam muito mais caro. Então a gente vai ter dificuldade, eu já digo isso. Talvez a gente vá precisar jogar de maneira mais reativa algumas vezes, a gente vai ter mais dificuldade ainda para fazer gol. Outro ponto, que é a dificuldade financeira. Quando eu fiz essa pergunta pro Mário Bittencourt ontem, na coletiva, sobre a dificuldade do Fluminense montar um elenco comprando jogadores no momento que tá tudo muito caro, sem ter vendido jogadores nesse momento que tá tudo muito caro, e se por acaso ele vendeu áreas como ele vai fazer no mercado, eu ainda não sabia essa informação, fui saber disso hoje de manhã, antes ali do comunicado do Fluminense, mas obviamente segurei porque isso não era uma coisa para poder divulgar assim rapidamente, tinha que deixar o clube mesmo divulgar, até por uma questão de tranquilidade, né, de eu não falar nada errado, enfim, o clube de repente vir com outra informação e tal. Mas a situação clara em relação a isso agora é a saída ou não saída do John Arias se tornou um assunto, assim, de última hora pro Fluminense. Porque a gente tá falando aqui dos 2 jogadores que eu não tenho dado aqui agora, tá? Mas em breve eu vou arranjar esse dado. O meu departamento de estatísticas, leia-se o Fio, vai buscar isso. O desempenho do Fluminense sem Ganso e sem Arias, eu diria que assim, deve ser... Eu não lembro quando deve ter sido a última vitória do Fluminense sem esses 2. Então, a venda do John Arias, ou melhor, a não venda do John Arias, passou a ser um assunto ainda mais importante. Numa dessa, uma troca com o Claudinho para esse ano, talvez suprisse um pouco, porque o Claudinho também faz aquela função ali de meio de campo. Não é a mesma coisa do Ganso, mas também faz. Mas assim, cara, a gente vai ter que debater isso por várias vezes. Eu tentei aqui abordar todos os detalhes, trazer uma informação que você saiba que você pode assistir esse vídeo confiando nas informações que estão aqui, porque eu sei que é um assunto sério e que vai um monte de gente começar a falar um monte de maluquice. Então, enfim, tentei abordar aqui os assuntos que são os principais nesse momento, que leia-se que é a saúde do Paulo Henrique Ganso, se ele pode ou não voltar a jogar futebol, outros casos que aconteceram, trouxe exemplos para vocês entenderem que pode ser uma coisa muito simples, como pode ser uma coisa que encerra a carreira do cara, e, claro, também a ótica do Fluminense, as dificuldades, os desafios e o que isso impacta na vida do clube, beleza? Agora eu vou para Bangu, tá? Tamo junto, a gente volta provavelmente no domingo com mais notícias, com mais colocações ali acerca disso.
Mas o Ganso... Enfim, sorte, que Deus abençoe o Ganso. É um cara que... Acho que isso... Enfim, a gente debate isso mais pra frente. Mas vamos lá, tá? Tamo junto. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.